Flamengo deu muito mole ontem, rapaziada. Vamos ver o que o Mauro César falou e também aqui os melhores momentos. Vamos começar aqui vendo os melhores momentos aqui do Flamengo. Fiz um cortezinho rapidinho para vocês. Se você é novo por aqui, se inscreve aqui no Flanalítico. Eu sou o Israel, prazer. Sou novo aqui dentro do YouTube. Se você puder dar essa moral aí com a sua inscrição, vou ficar agradecido demais, beleza? Vamos ver aqui, ó. O Flamengo deu mole demais, cara. Mole demais, ó. E aí? Dá pra perder esse gol, Carrascal? Ó. Pelo amor de Deus, cara. Aqui, ó, outra. Olha o Pedro. Como é que perde esse gol? Fala comigo, Pedro. Demorou pra dominar. Aqui já era pra estar 2-0, cara. Início de jogo, imagina, 2-0. E aí, faz o gol. Fomos acertar o gol de novo só no final do jogo com o Ayrton Lucas. Com um chute fora da área. Não dá, né? Não dá. Quer ver, ó? Deixa eu ver aqui as estatísticas. Cadê? Não é aqui que eu queria, não. Calma aí. Eu acho que eu tirei. Eu vou trazer depois as estatísticas para vocês. Mas eu sei até aqui de cabeça. Foram 24 chutes do Cruzeiro. E apenas 12 do Flamengo. Sabe quantos no gol do Cruzeiro? 9. Sabe quantos no gol do Flamengo? De 12? Só 2. O gol do Pedro e o chute do Ayrton Lucas e nada mais. Então não dá pra perder aquele gol, né, cara? Pelo amor de Deus, cara. Carrascal e Pedro, muito mal ontem. Beleza, fez o gol, Pedro. Fez o gol ali no segundo lance. Mas não dá. O melhor jogador, melhor centroavante da América do Sul, do Brasil, e pra mim tem que ser titular da seleção brasileira, não pode perder esse gol, cara. Não dá pra perder. Ainda mais a situação que o Flamengo tá buscando a liderança do campeonato. Eu falei pra vocês ontem, esse jogo era o jogo mais difícil do retorno. Por que, Flanalítico? É o jogo mais difícil do retorno e não contra o Palmeiras. Por 3 motivos. Primeira delas, o Cruzeiro quer se vingar do Flamengo dentro de casa. O Cruzeiro foi eliminado pelo Flamengo e quer se vingar. Esse é o ponto 1. Ponto 2, qualidade do elenco. O elenco do Cruzeiro é muito bom. Tem muita qualidade. Tem Caio Jorge, que a gente queria contratar. Gerson. Tem Fagner. Matheus Pereira. O Arroio, que fez outro golaço. O Wesley. Fabrício Bruno. O Otávio aí que tá catando muito bem. Diferente do Rossi, né? Que o Rossi toda hora tá entregando uma paçoquinha. Adora toda hora entregar uma paçoca. Não dá. Vamos ver aqui que o Mauro César falou, pessoal. Deixa eu botar aqui no ponto aqui. A 0, poderia ter feito mais, o Cruzeiro ficou subjugado em boa parte da etapa inicial. A vantagem de um gol é muito pouco. No segundo tempo, o Cruzeiro reage, volta a marcar com Arroio e mais uma vez o goleiro Rossi não faz diferença. Vai no gol, entra. O Cruzeiro fez um gol no Flamengo em Belo Horizonte, no jogo da Libertadores 1. Gol do Arroio. Foi a única bola no alvo. Aquela foi difícil e tal. Ok, muito difícil defender. Chute meio sem ângulo, fazendo uma curva e tal. Dessa vez, não. Uma bola defensável. Um chute perigoso, mas defensável. Se ele faz a defesa, diríamos, grande defesa de Rossi. E o que você espera de um goleiro de um time grande, como o Flamengo? Que ele faça grandes defesas. Há quanto tempo Agostinho Rossi não faz uma grande defesa em jogos do Flamengo? Faz tempo. Isso daí é outra coisa que eu falo também. Para mim, o Rossi não tem feito defesas milagrosas. Ele faz o beabá bom, tem uma boa saída de bola, mas, cara, controla bem o jogo ali na hora da saída, tudo mais. Mas o Rossi não tá fazendo defesa milagrosa. E time que é campeão, o goleiro tem que fazer de vez em quando, né? Todo jogo não, mas de vez em quando tem que fazer uma defesa milagrosa, cara. E há quanto tempo, igual o Mauro César falou, há quanto tempo que a gente não vê o Rossi fazer aquela defesa que tu fala,
Meu irmão, essa daí foi pica. Eu nem lembro quando foi a última grande defesa. E resultado, tomou um empate, o Cruzeiro melhor no segundo tempo, o Flamengo foi melhor no primeiro, no segundo foi do Cruzeiro. E aí, no final, o jogo estava uma trocação. É um absurdo como o Leonardo Jardim não consegue controlar o time do Flamengo para que ele seja o time dominante e que, usando a mesma palavra, o mesmo verbo, controle o jogo. Não, fica a trocação que não interessa. O Flamengo controlou o jogo, os 3 jogos contra o Cruzeiro no primeiro tempo. No segundo tempo, foi pra loucura, cara. Ontem, ataque, contra-ataque, contra-ataque do contra-ataque, contra-ataque do contra-ataque. E ficou nessa. Sendo que o Flamengo fez o mais difícil, que é o gol fora de casa. Fez o gol, controla o jogo, gasta tempo, cria oportunidade e faz 2-0. Só que não, deixou empatar e no finalzinho deixou virar. Aí não tem como, né? Nada ao time mais técnico. Um ponto fora de casa nessa altura era bem interessante. E o Flamengo fica na trocação. Lá e cá tem chance para um lado e para o outro. Resultado, um chute fraco do Matheus Pereira no último lance, resvala o Léo Ortiz, trai o goleiro Rossi e vai para o fundo do gol. E o Cruzeiro vence o jogo. Um gol até meio acidental? Pode ser. Mas é isso. Trocação, amigo, dá nisso. Você torna o jogo um jogo aleatório, um jogo de lá e cá, em que tudo pode acontecer. Pro bem e pro mal. No caso, foi pro bem do Cruzeiro e pro mal do Flamengo. Uma atuação muito fraca no segundo tempo em relação ao primeiro. E um detalhe curioso, eu vou mostrar para vocês aqui o que eu coloquei no Twitter, no X, né? No primeiro tempo, antes do primeiro gol. Quando o Pedro perdeu o gol, antes dele fazer 1-0, eu escrevi: por isso o Pedro não foi à Copa do Mundo. Chute ridículo, pretencioso e displicente. Absurdo jogador desse quilate com tal comportamento diante de distância tão clara. E ficam pressionando via parceiros, né? Alguns parceiros aí ficam pressionando, né? Para renovar o contrato mais de 16 meses antes do fim do atual. Aí eu até discordo de você, tá, Mauro César? Pra mim, o Pedro tinha que estar na Copa do Mundo, sim. E sim, ele foi displicente naquele lance ali, ó. Vamos mostrar de novo? O lance que, cara, é muito mole, ó. Esse é do... Mais uma vez, ó. Demorou pra dominar, demorou pra finalizar. O que não é o normal do Pedro, né? O que não é normal do Pedro acontecer isso. O Pedro é goleador nato, mas ele tem perdido algumas oportunidades que ele geralmente não perde. E quando a gente precisava ali, já era pra estar 3-0. Metade do primeiro tempo, 3-0, cara. A gente ia ficar tranquilo, ia chegar aos 48 pontos, ia botar pressão em cima do Palmeiras. Tudo bem que o jogo é contra o Vasco, provavelmente o Vasco vai abrir as pernas por conta do valor lá que a Crefisa deu pro Vasco, o parente lá da Leila querendo comprar o Vasco. Então vocês sabem como é que é, o que provavelmente vai acontecer. Tomara que não, tomara que seja tanta pressão aí em cima do Vasco que ele consiga uma vitória e a gente até esqueça dessa má rodada contra o Cruzeiro. Mas eu falei aqui, ia ser o jogo mais difícil do retorno. Porque o Cruzeiro tá melhor no Brasileiro nas últimas rodadas que o Flamengo. Tem um melhor aproveitamento, muito melhor. Ainda mais depois da vitória de ontem e da derrota do Flamengo. Mas antes disso já era melhor. E agora é isso. Agora a gente tem que lidar. Pelo menos a gente já tá marcado o jogo do segundo turno contra o Mirassol, dia 2 de setembro. E esperar os próximos jogos, né? Tem que esperar os próximos jogos para ver o que vai acontecer. Deixa eu pegar aqui as estatísticas do jogo rapidinho. É isso mesmo, 24 finalizações do Cruzeiro, 12 do Flamengo. 9 do Cruzeiro no gol e apenas 2 do Flamengo. Dá para competir? A gente teve mais posse de bola, mas isso quer dizer o quê? A gente dominou o primeiro tempo, mas isso quer dizer o quê? O que adianta dominar o primeiro tempo, jogar bem, que jogou muito bem o primeiro tempo, envolvente. Faltou finalizar bem. Faltou fazer o gol. Não precisa ter 300 bolas no gol, não. Mas as que chegam no gol, é bom que faça. Flamengo não tem que dominar só o jogo ali tocando. Tem que dominar principalmente chutando a gol. Tentando fazer o gol. É isso que a gente quer. Tem que ganhar. Que seja de 1-0, de 2-1, de 2-0.
Não precisa fazer goleada, mas precisa ganhar. Os jogadores estavam cansados em campo. Ou só eu que percebi isso? No final do jogo, o Ayrton Lucas, cara, ele correu assim, ó, pela ala esquerda, tempo todo, até a grande área. Não tinha ninguém para acompanhar ele. Ninguém. E já tinha tido substituição e tudo mais, e ele estava lá desde o início do jogo. O Flamengo estava cansado. Ah, beleza, jogou um jogo dificílimo na quarta, que era super importante. Sim, concordo. Mas o Leonardo Jardim tá fazendo rodízio do time, cara. Não tem que estar todo mundo cansado, não. E substituiu uma galera. Ele tem substituído sempre 4 jogadores ali. Ontem foram 5. Então, a galera não está jogando o tempo todo. O Pedro, no primeiro tempo, já estava cansado, cara. Aí, pra mim, na minha análise, a análise do Flanalítico, tá faltando estratégia. Não adianta você dar um show de bola no primeiro tempo, se no segundo tempo você morre. É igual um corredor de 1 quilômetro, aquelas corridas lá, ó, olímpicas de 800 metros. Você dá o gás nos 400 metros, você tá muito à frente da galera, mas você deu tanto gás que nos 400 metros finais você morre e todo mundo te passa. Adianta? Adianta você ter liderado os 400 metros iniciais se a prova é de 800 metros? Não adianta. E o futebol é isso. Você tem que dominar todo jogo. Ou se não todo jogo, tem que dominar pelo menos aí 60%, 70%. Que não está sendo o caso. Beleza? Deixa a sua opinião, quero saber a sua opinião. Aqui é a sua casa, aqui é a casa do Flamengo. Então, deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se você é novo ou nova, dá essa moral, se inscreve aqui no canal. Tamo junto, é nóis, saudações rubro-negras. Um excelente domingo a vocês.